Olá pessoal, muito bem, vamos mergulhar fundo nisso. Hoje a gente vai fazer uma análise destrinchando um material incrível. A visão de Tal Coach Parsons sobre a evolução das ideias de Emile Durkheim e a teoria do controle social. É uma daquelas jornadas intelectuais que literalmente mudam a nossa forma de enxergar as regras invisíveis que governam a nossa vida em comunidade. Então preparem-se. Para organizar a nossa conversa e não perder o fio da meada, a gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, o perigo da anomia. Depois, a evolução da coerção. O dilema utilitarista, a obrigação moral e, para fechar, a comunidade moral. Ponto número 1. O perigo da anomia. Vamos ver o que acontece quando as regras do jogo simplesmente deixam de existir. Isso nos leva direto ao conceito de anomia. Olha, não estamos falando de uma leve desordem ou de uma confusão passageira, tá? É o colapso total da estrutura de normas. É um vazio absoluto, onde a nossa conduta fica perdida em atividades sem sentido, puramente porque a bússola das regras se dissolveu. O próprio Durkheim compara esse extremo a um estado de puro individualismo. Sabe aquela famosa guerra de todos contra todos, descrita por Hobbes? Sem essa espinha dorsal, a nossa própria personalidade corre o risco de desmoronar. Olhando para esse verdadeiro abismo, o Durkheim sacou uma coisa fundamental. Ele viu que os nossos impulsos e desejos instintivos têm uma natureza centrífuga, ou seja, atiram para todos os lados de forma caótica. Por isso, ter um controle normativo não é só útil, é uma necessidade absoluta para evitar que a sociedade simplesmente evapore. É o cimento que mantém as nossas relações estáveis. O que nos leva à nossa seção número 2, a evolução da coerção. Como será que a ideia de restrição evoluiu na cabeça do Durkheim para tentar resolver esse problemão do caos? E isso ilustra brilhantemente a diferença que ele percebeu. No comecinho, ele até tentou tratar as regras sociais como factos naturais, mas logo notou uma diferença gigante entre, digamos, uma regra de saúde e uma regra de direito. Pensem bem, se a gente para de comer, a gente passa fome, certo? É uma consequência natural, completamente automática. Mas se alguém comete um crime, a punição só acontece porque existe ação humana para aplicar a lei. Ou seja, a restrição social passa a depender inteiramente de sanções criadas por nós. Nessa fase inicial do pensamento dele, o indivíduo é visto quase como um cientista supercalculista em frio, avaliando os prós e os contras. A pessoa olha para as punições da sociedade como se fossem obstáculos no caminho e obedece às regras única e exclusivamente para não se dar mal. Não tem nenhum apego emocional ou moral àquela regra. É puro cálculo utilitário de perdas e ganhos, sem tirar nem pôr. E então chegamos à parte 3, o dilema utilitarista. Ficar tratando o ser humano só como uma máquina de desviar de punições tinha limites muito sérios. O grande problema dessa visão utilitarista é que ela achava que nós, humanos, já nascemos com nossos desejos totalmente formados e que a sociedade era só uma barreira, um bloqueador de vontades. Mas aí o Durkheim tem um estalo genial. Ele percebeu que as normas da sociedade não servem só para bloquear a gente. Na verdade, elas entram na nossa mente e ajudam a construir os nossos desejos. Elas moldam o que a gente quer alcançar em primeiro lugar. Gente, essa sacada marca uma ruptura gigantesca com as teorias da época. Ao misturar o fator social diretamente naquilo que o indivíduo quer para si, o Durkheim transcende completamente o tal dilema utilitarista. A coerção da regra não é mais uma barreira externa irritante, ela se torna uma parte orgânica da nossa própria vontade. E assim entramos na seção 4, a obrigação moral. É aqui que as coisas mudam de figura e a coerção passa a ser um dever que a gente sente lá no fundo. Vamos ver como isso se constrói na teoria. A gente passa por 3 degraus bem claros. Primeiro, aquela ideia de estar sujeito a leis da natureza. Segundo, agir só para evitar a punição da sociedade. E, finalmente, o topo da escada, que é o senso subjetivo de obrigação moral. A gente passa a cumprir a regra de forma voluntária, por puro respeito à lei, porque a gente enxerga aquilo como um dever. Como a análise destaca muito bem, o indivíduo concreto normal é uma personalidade moralmente disciplinada. A regra é internalizada na nossa cabeça de um jeito que lembra bastante o conceito de superego lá do Freud, sabe? É por isso que a maioria não sai cometendo absurdos, mesmo quando não tem ninguém vigiando. A gente obedece por um respeito genuíno pela norma, não por medo de ser pego pela polícia. Mas olha só que detalhe fantástico. Ele não parou na ideia seca de dever. O Durkheim elaborou a teoria dizendo que a verdadeira moralidade é a soma do dever com a desejabilidade. Para uma regra ser realmente moral, ela precisa ser vista como uma obrigação, com certeza, mas a gente também tem que desejar aquilo como algo bom para nós. O nosso bem-estar tem que se conectar a essa ordem moral. Quando a gente junta o dever e o desejo, acontece uma mudança colossal na sociologia.
A análise deixa de ser só sobre mentes frias registrando factos e a escancar as portas para estudar as nossas atitudes, as emoções e como a nossa personalidade se forma. É a experiência humana ganhando vida e profundidade de verdade. O que nos traz à nossa última parte, a seção 5, a comunidade moral. Vamos dar um passo atrás e olhar a floresta inteira, a sociedade, usando essa nova lente que a gente construiu. Para o Durkheim, a sociedade é de facto uma comunidade moral. Para uma sociedade ficar de pé e não cair naquele caos da anomia que a gente conversou no começo, as pessoas precisam compartilhar um conjunto fechado e integrado de normas. E mais importante, essas normas têm que ter uma autoridade inquestionável. A cola que segura um país não é só a política ou o dinheiro, é fundamentalmente uma ordem moral. Nessa fase mais madura, as representações coletivas ganham um sentido novo e superpoderoso. Elas não são só ideias em comum sobre o mundo. Agora, elas são ideais normativos sobre o futuro que a gente ativamente trabalha para manter. Aqueles símbolos e crenças que todo mundo respeita carregam o peso moral desse ideal coletivo e guiam o que fazemos no dia a dia. Só que a análise não foge de um problema espinhoso que surge aqui. Se a gente identifica a moral totalmente com o tecido social, a gente cria uma complicação. Pense bem, se os dois são idênticos, ser obediente à massa e seguir todas as regras da sociedade vira a virtude ética suprema. O risco é que o simples conformismo tome o lugar de outras reflexões morais mais profundas. Então, o ponto crucial e mais provocativo que tiramos de tudo isso é o seguinte: se a verdadeira moralidade exige que a gente compartilhe e aceite os valores da sociedade, existe algum espaço para o rebelde? Sobra espaço para a resistência moral contra a sociedade quando as coisas parecem erradas? É um dilema ético fascinante que a gente deixa no ar, para vocês continuarem pensando sobre essas engrenagens invisíveis que ditam as nossas vidas. Um abraço e até a próxima análise.